Olá a todos, eu sou Caroline Lopes e irei apresentar o trabalho que tem por título Determinação das taxas de trânsito intestinal de larvas de dourada alimentadas com microdietas. O trabalho foi publicado no ano de 2018 na revista Aquaculture. Bom, na introdução os autores trazem o aspecto relevante no uso de microdietas nas últimas décadas, que vem apresentando bons resultados e sucesso na lavicultura de peixes marinhos. Com exceção do robalo europeu, os peixes marinhos, de forma geral, necessitam de presas ativas, ou seja, alimento vivo na lavicultura. Devido a isso, existe uma dificuldade na aceitação de alimentos inertes para esses animais, principalmente quando trata-se de larvas altriciais, ou seja, larvas que são pouco desenvolvidas após a eclosão. Assim, ao fornecer microdietas, é importante que as partículas elas sejam aceitas e ingeridas ativamente por essas larvas. A aceitabilidade dessas microdietas ela é verificada pela presença do alimento no sistema digestório dessas larvas. No entanto, só a presença do alimento não é suficiente para determinar se elas estão ingerindo e digerindo adequadamente o alimento que é oferecido. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar uma metodologia fácil para testar a dinâmica do enchimento intestinal em larvas de peixes alimentadas com microdietas por meio de análise de imagens. Como modelo para esse estudo, os autores usaram a espécie dourada, uma espécie com grande importância na agricultura mediterrânea, que possui uma fisiologia alimentar bem conhecida durante a fase larval. Para o desenvolvimento experimental, larvas de dourada foram incubadas em tanques de 200 litros, onde foram alimentadas por duas espécies de rotíferos que foram enriquecidos em microalgas. Os rotíferos eram oferecidos 2 vezes ao dia, em uma concentração permanente de 5 a 10 rotíferos por ml. A primeira espécie de rotífero ela foi oferecida a partir da abertura da boca até o 10º dia após a eclosão. E a segunda espécie, Plicatilis, foi oferecida do 8º ao 15º dia pós-eclosão. A microdieta que foi desenvolvida foi elaborada a partir de microencapsulação de gelificação interna e externa, desenvolvida por Ilfeira e colaboradores em 2005. As microcápsulas secas foram peneiradas em malhas adequadas para a obtenção de duas frações, a primeira de 80 a 200 micrômetros de diâmetro e a segunda de 200 a 400 micrômetros por diâmetro. Nessa tabela podemos verificar a composição da microdieta que foi usada no experimento, e dentre os ingredientes podemos observar farinha de peixe, óleo de peixe, dextrina, lectina de soja, compostos vitamínicos, vitamina C e vitamina E. Essa dieta ela já foi adotada em outros trabalhos de Ilfeira e colaboradores em 2005 e em 2016. E então é uma microdieta bem aceita pelas larvas de dourada. Para o desenho experimental, os ensaios de ingestão e trânsito alimentar com microdietas ocorreram entre o 9º e o 27º dia após a eclosão. No dia anterior aos ensaios, ou seja, o dia da amostragem, as larvas elas foram coalimentadas com rotíferos e microdieta para que elas viessem se familiarizar com a dieta inerte. No dia da coleta, as larvas foram alimentadas exclusivamente com a microdieta experimental a cada 15 minutos, para manter uma disponibilidade permanente de partículas na coluna d'água. Nenhum rotífero do dia anterior permaneceu no intestino no início do experimento. O conteúdo intestinal foi determinado em 10 larvas
que foram amostradas respectivamente aos 0, 20, 40, 60 e 120 minutos após a primeira refeição matinal, que ocorria às 9 horas. As larvas amostradas elas foram eutanasiadas com benzocaína. O nível de plenitude intestinal foi determinado medindo a área pigmentada dentro da cavidade digestiva. A análise dos dados foi realizada usando o software ImagenJ. Nessa imagem a gente consegue observar a área pigmentada dentro da cavidade digestiva das larvas, em que cada ponto da amostragem das larvas, a porcentagem relativa da área que era sombreada em relação à área total da cavidade intestinal foi considerada como a porcentagem de plenitude, assumindo que a área intestinal e o volume estão altamente correlacionados. A gente consegue observar na figura do lado esquerdo que está indicando a área total do saco intestinal, e a figura do lado direito ela mostra o conteúdo intestinal em larvas de dourado. Quanto à determinação do padrão do enchimento intestinal, foi determinado para ajustar a curva assintótica exponencial, que é o enchimento máximo do intestino, onde C vai ser a porcentagem de plenitude, Cmax é a assíntona, que é a porcentagem teórica de enchimento máximo, T é o tempo de amostragem em minutos, e B é um parâmetro de regressão que vai indicar a inclinação da curva de enchimento do intestino. Também foi determinada a taxa de enchimento, que foi usada para determinar o tempo de trânsito alimentar. Todas as regressões foram consideradas significativas quando o valor de P da ANOVA do modelo de regressão foi inferior a 0,05. Bom, quanto aos resultados de discussão, foi feito um ajuste de curvas assintóticas para os pontos de dados, ou seja, os pontos de alimentação, os momentos que foram oferecidas microdietas para as larvas. A gente consegue observar nesse gráfico uma relação do tempo que foi oferecido a microdieta e a porcentagem de plenitude intestinal. Temos a função, então, assintótica exponencial no gráfico, e ela foi ajustada para o período de amostragem de 60 minutos, que corresponde à linha tracejada, e 120 minutos, que corresponde à linha contínua. Sendo assim, as curvas elas foram ajustadas à porcentagem de plenitude intestinal de todas as idades testadas, como está indicado nessa figura, onde cada curva, cada função assintótica está sendo indicada para uma idade larval. Os autores indicam que a função assintótica ela explicou perfeitamente o aumento perceptível da área sombreada em todos os casos, ou seja, a área de alimentação, onde houve a ocupação do nutriente no saco intestinal. Os autores eles indicaram que, embora o período de amostragem de 60 minutos tenha permitido uma avaliação, uma obtenção de ajustes que foram estatisticamente significativos, as curvas elas não atingiram valores próximos à assíntota, ou seja, o conteúdo do estômago que foi verificado não estava completamente estufado, e a falta de pontos para determinar a curva da assíntota pode ter reduzido a confiabilidade e a estimativa da ingestão da microdieta. Devido a isso, eles recomendam que, para que haja uma abordagem mais conclusiva do aproveitamento da microdieta, é interessante que a avaliação seja feita
por mais de 2 horas. Aqui a gente consegue observar uma relação entre a idade e a área média do intestino. Os círculos fechados eles são representados pela área média do intestino e os círculos abertos são representados pela área de plenitude máxima. Com isso, os autores conseguiram concluir, como esperado, que a massa total ingerida aumentou com o aumento da idade larval e também do volume do intestino. Com relação às taxas de enchimento intestinal, ou seja, a porcentagem do volume intestinal, que é o gráfico à esquerda, isso também indicou uma tendência de aumento dessa taxa de enchimento intestinal conforme aumentava a idade da larva. Já a taxa de trânsito intestinal, que é o gráfico à esquerda, ou seja, o tempo necessário para preencher completamente o intestino das larvas, indicou uma tendência negativa, uma tendência decrescente. Os autores apontam que é provável que o declive, quando relacionado à taxa de enchimento intestinal, ocorreu devido às medições que foram feitas nas larvas, indicando que quanto mais medições forem feitas em larvas mais velhas e mais jovens do que o intervalo que foi avaliado nesse estudo, melhor será os dados adquiridos relacionados com a taxa de enchimento do intestino, indicando que se as larvas permanecessem, continuassem o experimento, elas permaneceriam se alimentando na mesma taxa que foi adotada no experimento durante as horas seguintes. Esses valores, então, indicam o tempo em que o alimento e, consequentemente, os nutrientes estavam disponíveis no intestino. Como conclusão, os autores apontam que a metodologia baseada na análise de imagens das áreas sombreadas de alimentos no intestino é uma ferramenta útil para construir curvas de saturação em função do tempo em larvas precoces, usando larvas de dourada como modelo. Embora a ingestão alimentar aumente com a idade, a taxa de enchimento do trato digestivo é praticamente constante na faixa etária que foi avaliada. E, por fim, indicam que as taxas de alimentação e o tempo de trânsito intestinal podem ser estimadas por análise de imagens nas primeiras análises de peixes, quando o corpo ainda é transparente. Obrigada.